Tava com saudade de vocês. Eu também tava. Olha, hoje nós vamos falar sobre o pecado. Nossa, eu tenho um monte de dúvidas sobre o pecado. Eu também. Olha, que dúvidas que vocês têm? Eu queria muito saber como o pecado age em nossas vidas, porque eu não sei. Então, Aninha, o pecado, ele vai assim, se aproximando, né? Vai se aproximando. Aí, quando a gente vê, a gente já tá fazendo as coisas erradas, né? Nos distanciando de Deus. Mas, assim, ele acontece, tipo assim, às vezes o pecado ele vem disfarçado de amigo. E a gente tem que tomar muito cuidado em relação a isso. Por isso que a gente tem que estar firme na nossa fé. Ô tia, como o pecado foi criado? Então, o pecado, o Visconde, ele na verdade, ele nos afasta de Deus, entendeu? Então, o pecado nada mais é que a ausência de Deus na nossa vida. Então, se a gente se separa de Deus, a gente logo começa a praticar o pecado. E aí, o que acontece? O nosso coraçãozinho, que tem que estar sempre limpinho, fica todo sujinho, todo triste. E como o pecado some, tia? Então, nós temos uma coisa muito boa na nossa vida, que é a confissão, o sacramento da confissão. O que é a confissão? A gente vai até o padre e o padre, né, a gente conta o que a gente fez de errado, a gente tem que estar arrependido, não pode falar porque só contar o que fez de errado e não estar arrependido, a gente tem que estar arrependido de coração e o padre vai nos perdoar, né? Mas não é o padre que nos perdoa, porque naquele momento, quem está ali na nossa frente, né, ouvindo os nossos pecados, é Jesus Cristo, ok? Então, quem nos perdoa através do padre é o próprio Jesus. Ô tia, e quem vence o pecado? Quem nos ajuda a vencer o pecado, ô Visconde, é o próprio Jesus Cristo, é Deus, tá? Por isso que Deus sempre esteve do nosso lado, desde Adão e Eva. Porque o pecado, ele surgiu lá, né? Quando Adão e Eva desobedeceram Deus. Mas Deus nunca desistiu da gente, entendeu? E ele tanto nos ama, que ele mandou seu único filho para morrer por nós, tá? Então, quando Jesus Cristo morreu na cruz, automaticamente ele abriu o reino dos céus pra gente. Então, Deus nos ajuda a vencer o pecado. Jesus Cristo, né, com todo o seu ensinamento, tudo que tá na Bíblia, né, tudo, se a gente fizer certinho o que tá na Bíblia, nós conseguimos vencer o pecado com a ajuda do Pai, do Filho e do Espírito Santo, da Santíssima Trindade. Mas eu acho que tem um jeito de tornar mais fácil essa história toda, né? Vamos resumir numa experiência, como que é o pecado? Tia, vamos! Então, vamos lá, galerinha, vamos lá. Então, estão vendo esse prato aqui? Esse prato, aqui o meiozinho dele somos nós. Tá limpinho, tá vendo? Porque nós estamos juntinho de Jesus. Só que quando a gente peca, o que acontece? Começa, vir vários, o mal começa a se aproximar da gente, a gente começa a ficar sujinho, tá vendo? E aí, a gente acaba não vendo muitas vezes, quando a gente tá tão envolvido pelo pecado, a gente acaba não vendo, né, a ação de Deus em nossa vida. Só que Deus nunca desiste da gente. Então, se a gente se arrepende de coração dos nossos erros, quando a gente se confessa, né? Quando a gente volta para o caminho que Deus quer que a gente ande e deixa Jesus agir em nossa vida, entrar em nossa vida, tá vendo? Ele acaba afastando todo o mal de perto da gente, certo? Sim. Certo. Ah, que bom. Vocês entenderam como que Jesus age em nossa vida? Sim, tia. Ai, que bom. E aí, meus amores, vocês gostaram da experiência de hoje? Sim! Entendeu direitinho sobre o pecado, como faz pra gente se afastar do pecado? Sim! Muito bem. E olha, hoje nós não podemos esquecer que hoje é o dia que nós celebramos a festa de São Pedro e São Paulo. Pedro não é aquele que foi o primeiro papa? Exatamente. Jesus confiou a Pedro a sua igreja. Jesus falou: Pedro, tu és pedra e sobre essa pedra eu edifico a minha igreja.
Pedro e Paulo são os dois pilares que sustentam a nossa Igreja Católica. Paulo não é aquele apóstolo que mais pregou a palavra de Cristo? Sim, Paulo foi o apóstolo missionário que mais caminhou pelo mundo levando o evangelho àquelas pessoas que não conheciam. E sabe o que acontece quando a gente conhece o evangelho? O que, tia? A gente já fica cada vez mais fortalecido, sabendo o que é o certo, o que é o errado, o que Deus espera da gente e consegue afastar bem para longe o pecado. Não deixa que o pecado tome conta da nossa vida. E olha só, para a gente se fortalecer cada vez mais, nós não podemos deixar de participar da missa. E hoje nós temos missa às 19 horas nos canais das redes sociais da nossa paróquia. Antes de sair daqui do nosso canal para se preparar para a missa às 19 horas, não deixe de dar o seu like, Se inscrever no canal E ativar o sininho para receber todas as notificações. Beijo!